Nessa noite, pastor José, aleluias, aleluias. Vamos fazer um culto mais breve hoje, para nós podermos, aleluia, ficarmos mais na comunhão depois aí, aleluias. Estenda as mãos para cá. Senhor nosso Deus, nosso Pai, Jesus querido, te louvamos, Senhor amado, por mais um ano de ministério. Caminhando esses 9 anos, de como a neve se decanta, só o Senhor e a nossa família sabem, Pai amado, das lutas, Pai querido, mas dos encorajamentos entre famílias, Senhor amado, os profetas que vieram nos animar, de como a neve se decanta, a tua bênção sobre as nossas vidas. Continua conosco, Pai, nessa caminhada, continua, Jesus, lapidando, Senhor, as nossas vidas como instrumento nas tuas mãos, Pai amado. Continua abençoando em nome do Senhor Jesus, e fala conosco mais um pouquinho, Deus, através da tua palavra, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. E eu salvo a igreja com a paz do Senhor. Amém, queridos? Amém. Aleluia. E glorifica a Deus, exalto o seu nome por essa oportunidade em nome de Jesus, porque é o nosso nono aniversário. Deus, esse ano, Ele fez mais uma vez diferença no nosso meio, e é algo, irmãos, inédito, porque nós sempre damos honra àqueles que vêm de fora, né? Entendeu? Porque de salão nós temos apenas 5 anos neste lugar e 2 no outro, mas, para a glória de Deus, sim, trouxemos pessoas para ministrar. E nesse ano Deus colocou no coração da pastora que eu iria estar encerrando esse trabalho, porque nós nunca pregamos no nosso aniversário. Sempre vem, pode ver, sexta foi um, sábado foi outro, e ano passado foram 3 pregadores, né? Até os domingos vinham pessoas. Mas Deus esse ano Ele quer falar conosco, da nossa casa, em nome de Jesus. Amém, amados? Então, vou cantar a axé. Abre comigo o livro de Mateus, no capítulo 3, porque será mensagem breve, como a minha filha falou assim, domingo já sei. É 15 louvores e 15 minutos de palavras. Então já profetizou que seria 15 louvores que eu ia cantar só meus, fora dos outros, né? Meu Deus. Vamos cantar aqui um louvor em nome de Jesus para deixar para a glória do Senhor, porque Deus que nos dá louvores, eu tenho que passar em nome de Jesus. Amém, queridos? Mateus 3, amém? Quem encontrou, diga amém. Amém. Glória a Deus. Diz bem assim no capítulo 3 de Mateus: e naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia. Aí no versículo de número 2, o que é que diz aí? Dizendo que arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4, versículo 17. O Deus tremendo e poderoso. Aleluia. Versículo 17 do livro de Mateus, versículo 17 do capítulo 4 de Mateus, diz bem o seguinte: agora é Jesus, olha aí. Desde então começou Jesus a pregar e a dizer: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Glória a Deus. Duplicou, tá vendo? Que mistério. Aleluia. Se aceita em nome de Jesus. Eu quero deixar um canto que é o Senhor. Aleluia. 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 Glórias a ti, ó Deus. Deus maravilhoso e soberano. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, e como começou? Pode vir com a bateria, Márcia. E como começou esse culto falando de arrependimento, de uma vida labracanda, em que houve mudança, porque você chegou até Jesus. E eu lembro que Deus me deu um louvor que diz bem assim: houve um tempo em que minha vida não era boa, porque eu não sabia, eu não entendia o que era amor. Sempre chorava, me levantava
não sorria, pois não havia em minha vida nenhum valor. Oh, glória a Deus, esse louvor. Deus tremendo e poderoso, houve um tempo
para sempre louvarei a Ti, ó meu Senhor, e exaltarei Teu nome aonde quer que for glória, e ali eu clamarei o seu bendito amor. Sabe por quê? Porque eu sei que em Cristo sou mais que vencedor. Aleluia. Irmão, e para encerrar, em nome de Jesus, eu quero deixar para vocês o seguinte. Dia 23 de maio de 2003, eu tive um encontro com Jesus. De repente, a Maria que está aqui foi em uma igreja e levantou a mão para Deus. Mas eu trabalho ali no Posto Gasolina já fazem 19 anos. Em 2003 era o dia de encontro com Cristo na minha vida. E mudaram meu horário de trabalho. Eu entrava às 7 da manhã para trabalhar naquele lugar. E de repente era uma terça-feira, irmãos. Me falaram que eu ia entrar a partir das 9 horas da manhã. Só que o corpo da gente acostuma acordar cedo quando você trabalha cedo. E no outro dia, era uma terça-feira, 22 de maio de 2003, eu acordei cedo às 6 e pouco da manhã. Aí me lembrei que não ia trabalhar às 7 horas. Aí Deus falou comigo ali no meu quarto e disse: filho, a partir de hoje, se tu for louvar, se tu for cantar, vai ser na igreja. Esquece os bares da vida onde tu alegra as pessoas que se embriagam, porque a partir de hoje tu só vai cantar para mim. Aí Deus, irmãos, naquele dia, Ele me deu meu primeiro louvor.
Meu Deus tremendo e poderoso, Deus tremendo e maravilhoso, oh Santo, Santo, Santo. Durante esses 3 dias de festa, que hoje se encerra em nome de Jesus, foi do Calabaché, mas eu creio que quando nós estivermos perante Deus, ali diante do julgamento do tribunal de Cristo, foi cantar a Baxé. Vai se cumprir o que está lá em Malaquias, que é um memorial contido às nossas obras, quer sejam boas, quer sejam más. Ao lá para cantar a Baxé. Então, queridos, eu creio que Deus Ele vai lembrar desse dia de hoje, dessa noite que você se dispôs a vir para a casa do Senhor, esses 3 dias maravilhosos que nós passamos com Deus, estamos passando ainda, e que foi pregado sobre santidade. A Labraxé é um tema que a qual vem trazer justamente ao nosso coração esse desejo de voltar ao primeiro amor. Por cantar a Labraxé, só tem santificação quem volta ao primeiro amor. Aleluia. Quem se dispõe a voltar e a fazer uma análise da sua vida, o que tem feito a Labraxé na obra do Senhor. Então você começa a entender, quando o pecado vem sobre a minha vida e que ele me atinge de uma forma em que eu não queira mudar a situação, em que eu não queira abrir mão daquele pecado, eu não voltei ao primeiro amor. Por cantar a Baxé. Agora a Bíblia diz aqui em Mateus, no capítulo 3, irmãos, que João, ele veio para limpar a Labraxã da Araqueia e preparar o caminho. Por cantar a Baxé. Quando Jesus, ele vai fazer a sua obra, veja bem que interessante. Quando o mestre vai começar a sua obra, João já pregava por algum tempo. É por isso que ele é o que veio preparar o caminho para o meio do Salvador. Foi por isso que ele veio justamente para dizer o que está aqui, a Labracandarabasheia. Ele fala assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto e da Judeia. E ele vai dizer justamente, irmão, ele vai profetizar palavras do Rei da Glória. Irmãos, profeta Labracandarabasheia, ele tem que ter no seu coração, em primeiro lugar, a purificação completa para ser aberto, para deixar com que Deus venha usá-lo na hora da palavra. Aqui João Batista ele está dizendo tão somente: olha, a minha vida está no altar, e porque está no altar, eu vou proferir palavras que o rei vai falar lá na frente. Eu vou profetizar aqui, mas virá aquele que vai dizer as mesmas palavras que eu começo o meu ministério. João Batista, ele vai dizer assim: arrependei-vos, porque já está a Labraxé sobre vós, o reino do céu está próximo à vinda de Cristo. Irmãos, e João, ele começa agora a justamente a trazer o quê? O principal, para que eu e você venha ter santificação, é o arrependimento. Não adianta, porque falaram de santificação que foi bênção pura. Na sexta-feira, a pastora Ziza, a missionária Ziza, ontem uma palavra de mestre, coisa do céu, irmão, coisa tremenda, um alimento forte, que eu estou até agora degustando. E hoje, Deus quer que eu e você entenda que para que recebamos e que passamos, que foi pregado, ministrado nesses 2 dias, é importante que nós venhamos a nos arrepender. Irmão, está cheio de pessoas pregando, cantando, ministrando, evangelizando,
Se arrepender, irmão, é tão somente você falar assim: olha, pai, eu quero me arrepender, porque isso não está me levando para a tua glória. O que eu estou praticando não está, a palavra cheia, de acordo com a tua palavra. Você vê a história, irmão, nem coisa terrível, mas Deus passa e nós temos que pregar. Veja a vida de um casal onde um amante adentra naquele matrimônio. Que coisa triste. Só que aquele camarada que está, infelizmente, adulterando a sua esposa, ele vai mentir por muitos dias para Deus. E tem pessoas que conseguem ainda pregar, vivendo em adultério. Agora me explica, houve arrependimento? Não, querido. Como é que eu vou me arrepender se amanhã já tenho encontro marcado com o amante? Me explica aí. Aí eu vou na igreja ministrar hoje. Ah, Senhor, mas amanhã tu sabe, né? É outro dia, outra história. Não. Estou brincando, tá? Tem pessoas assim: pastor, mas isso é muito sério. Mas eu vou para as coisas pequenas. Como diz a Bíblia, lá em Palavras em Cantares, que são as raposinhas que destroem a vinha. Raposinhas, irmão, até ali, sabe, diminutivo, assim, tremendo, sabe? Ah, hoje eu preciso mentir para conseguir alguma coisa. Se eu não mentir, o negócio não vai vir, então eu vou estar mentindo. Sabe, irmãos, se arrependeu? Não! Eu não tenho medo de falar o que eu falo. Ali onde eu trabalho, muitas vezes era ordenado para que nós mentíssemos acerca de algo no trabalho. E todos já me conheciam até hoje. Eu nunca menti porque eu sei que Deus está vendo. Ah, tu é santo? Não, santo não. Eu só não gosto. Sabe, então, a gente até relevava, porque o patrão me falou assim: olha, se chegar algum freguês, não fala que tem dízimo, que não tem dízimo. Fala que a bomba quebrou, para não perder o freguês. Aí eu falava assim: mas rapaz, que mistério. Eu falava: não vou falar esse negócio não. Quando o freguês chegava, eu falava assim: moço, está quebrando a bomba. Nunca fui mandado embora por causa disso. 19 anos, não poderia perder o emprego? Mas essa história não está certa, sabe por quê? Porque se não houver arrependimento das suas mentiras, você vai mentir hoje, vai mentir amanhã, vai mentir depois de amanhã, você vai para o inferno como mentiroso, porque a Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. E está chegando o que para vocês? O reino dos céus. Tem que fazer o quê? Se arrepender. Ele quer que eu me arrependa. Se eu me arrependo, eu não vou praticar mais a mentira. Se eu me arrependo, eu não vou mais entrar. Porque Deus, irmão, Ele é tão fiel. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, diz a palavra do Senhor. Então, nessa noite, em nome de Jesus, é o que Deus quer que eu e você faça. Você quer ver uma história? Lá em Lucas 19, tem uma história tão linda que virou um hino, né, tremendo. Como um Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Você acha que se Zaqueu não se arrependesse, Jesus ia entrar na casa dele? Porque Jesus é onisciente e sabe e sabia e saberá que eu me arrepender. Zaqueu iria se arrepender. Aí Zaqueu chega para Jesus e fala: olha, meu Senhor, se eu defraudei alguém nesta minha vida, eu quero lhe pagar e devolver quadruplicadamente. Ou seja, Zaqueu está dizendo: olha, eu estou arrependido do que eu fiz de ontem para trás, ou de agora a pouco para trás, mas eu quero ter uma vida nova daqui
Senhor não estou encolhida, nem os seus ouvidos agravados, para que não possa ouvir. Lá em Provérbios fala bem assim: aquele que conversa e deixa alcançará misericórdia de Deus. Porque Deus, ele é fiel. Amém, amada igreja? Vocês entenderam que tem que se arrepender para chegar até agora? E só se arrepende, palavra cheia, quem quer compromisso com Deus. E só alcança a santificação quem se arrepende e para de praticar. Não é assim? Aplauda o rei agora. Eu vou deixar um canto aqui, irmãos, para não tomar tempo da igreja. Se coloque de pé para você ouvir esse canto de pé. Aleluia, Deus tremendo e poderoso. Aleluia, Deus. Deus tremendo. Eu falo que esse canto aqui, irmãos, foi um dos cantos que mais falaram comigo. Dos louvores que Deus me deu, esse é, assim, um louvor que realmente ele vem falar comigo, ele vai falar contigo nessa noite. O ano era 2005. Não, se assente em nome de Jesus, se assente. Se assente para poder não cansar vocês, porque às vezes a gente fala demais. Fala, tem horário ali para cumprir em nome de Jesus. Queridos, o ano era 2005, veja bem, e nós passávamos por uma provação tremenda. Porque crente também passa por prova. Passa, viu? Não fica não. Só passa. Não pode ficar na prova, porque senão está errado. Oh, Deus tremendo. E nós estávamos no ministério. Provação no ministério. Provação no casamento. Provação na área financeira. Saímos de um lugar que nós morávamos como caseiros na Americanu, parecia um sítio. E de repente Deus permitiu que viessem pagar aluguel. Então a aprovação aumentou. Fomos morar no Savoy apenas para resolver uma questão de um casamento. É algo tremendo. Não dá nem tempo de contar, porque crente tem testemunho, viu, irmão? Ore para lá para a cheia, mas quando você se coloca na posição e fala: Senhor, eu não vim para a tua casa para ser mais um. Eu quero ter história para contar. Eu quero fazer como João, o apóstolo João, que no final da sua epístola ele fala bem assim: ei, se fossem contar todos os milagres de Jesus, nem todos os livros eu creio que não caberiam. Aí naquela tarde, irmãos, eu falava com Deus: Senhor, por que tanta aprovação? Porque eu estou dessa forma? Onde estão as promessas? Aí Deus falou para mim: filho meu, a voz de Deus é linda, irmãos. Lembra, pois, de onde eu te tirei. Tu eras terra seca, era um terreno baldio, uma rua bela. As pessoas jogavam entulho em você. As pessoas olhavam para você e não davam nada. Diziam: lá vai mais um cantor de boteco. Lá vai mais um que apenas bebe e fuma, mas não tem alegria no seu coração. Não tem família, não tem nada. Apenas alegra as pessoas dos lares. Irmãos, e aquela voz foi falando comigo e falou: olha, filho, sabe aquela rua bela em que existe no meio dela um terreno baldio, onde as pessoas jogam entulho? Aí vem um dono e coloca uma plaquinha: proibido jogar entulho, mas ninguém respeita. Tu eras assim. Aí nasceu esse louvor, queridos. Chama-se Terra Seca. Um dos mais velhos que Deus me deu até hoje. É assim: naquela terra não havia nada, nem plantas, nem flores, nem frutos, era só solidão. Naquela terra não havia água, não havia chuva, era só sequidão.
chamar aqui o Grupo Renovo da Justiça aqui à frente. Deixa eu fazer o que Deus está mandando, nós já vamos encerrar. Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Eu não gostaria só o Grupo Renovo da Justiça, aleluias, mas os membros, amém, da igreja, todos virados para cá, para mim. Virados para mim aqui. Eu, aleluias. Os membros, vem, Cleonice também. Aleluias. Quem são membros da igreja? Aleluias. Oh, aleluia. Aleluias. Glória a Deus. Graça, eu profetizo. Vem aqui. Aleluias. Ai, vamos ler.